Buenas hermanos, que é Roberto Simões, Satyô Contemporâneo. Estamos no curso, então, das escrituras medievais do Yoga, Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita. Estamos adentrando ao último capítulo do Hatha Yoga Pradipika, ou Pradipika, uma luz sobre o Hatha Yoga, capítulo sobre Samadhi. Então vamos começar já direto com as escrituras, né? No Sutra 1 desse quarto capítulo. Saudações a Shiva, o Guru, aquele que tem a natureza de nada. Nada aqui significa um som interno despertado pelo devoto por meio de sua prática. Às vezes você encontra aí satsangas do nada e não sei o quê. Não é que não é do nada, né? Não tem nada. Mas é que nada, né, em sânscrito significa um som interno despertado pelo devoto, pelo praticante de yoga, né, por meio da sua prática, da sua sese. Então, tem a natureza de nada, desse som interno, né? Bindu é aquela. O sêmen, a energia do sêmen, sei lá. E kala, né? Que significa literalmente a porção. Porção, literalmente ele significa, né? E tem a ver com as sensações corporais. Então, saudações a Shiva, o Guru, aquele que tem a natureza daquele som interno, né? Despertado pela prática do devoto. De Bindu, o sêmen, então, né? E kala, né? Ou as sensações corporais. Por meio da constante devoção a Shiva, a ele, obtém-se o estado além da obscuridade, que é o Samadhi. Então ele apresenta que raios é o Samadhi. É rebuscado, né? Ele é mais poético, né? Aqui. Na verdade, ele está muito mais ligado a um pensamento mágico, né? Do que filosófico, tá? Então, isso não significa que é menor intelectualmente, né? É só uma outra perspectiva do mundo. Perspectiva mágica. Supõe-se que essas sensações místicas sonoras, luminosas e corporais, os táteis, né, o tal do sonoras o nada, né, luminosas bindu e corporais que é kala, né, sejam fruto da corrente prânica, energética, né, e da própria divindade de devoção. Aqui é legal um parente só para quem tá falando, nossa, nada a ver isso tudo, né? Pode ser também, mas toda a bioenergética, né, que advém dos livros do trabalho de William Reich, um psicoterapeuta, né, ex-discípulo de Freud, mas vai trilhar um outro caminho mais corporal. O conceito que Reich vai usar como orgone é prana, tá? É prana, ele diz isso nos livros. Então, prana, o chi da medicina chinesa, é o que ele cunha no seu trabalho como orgone, tá? Então, essa corrente prânica, bioenergética, então, para a gente pensar no Reich, e da própria divindade de devoção. Neste capítulo, né, então, Svatmarama, trata de elucidar a própria experiência místico-religiosa, espiritual do Samadhi, ou o que é que seja isso. Que, segundo ele, né, entre aspas, mesmo experimentado não pode ser descrito em palavras. Foda. E aí a gente tem várias traduções do Patian Sim, do Iyengar e da Alicia Souto que dão a mesma conotação dessa tradução. Ou seja, o que é experimentado no yoga ou no Hatha Yoga não pode ser descrito em palavras. Isso é fenomenal, isso é muito bacana, porque vai casar meio com o papo do Wittgenstein, né, o filósofo, que não há problemas na filosofia, há problemas na linguagem, né? A gente alcança a realidade, a verdade, mas na hora de expor isso para outro, a gente se confunde todo, se embanana todo com as palavras, né, com a linguagem. E aí nós vamos citar aqui o Sutra 5 a 7, olha só. Do capítulo 4, Samadhi, tá? Hatha Yoga Pradipika. Assim como o sal se dissolve na água e se unifica com ela, o mesmo fazem Atma e Manas. Manas aqui é mente, tá? Um dos 3 atributos de Chitta. O eu, o intelecto e Manas, a mente propriamente dita, um sexto órgão do sentido dentro dessa fisiologia, dessa cosmologia aqui do yoga, da Índia, desse contexto, tá? Então, assim como o sal se dissolve na água e se unifica com ela, o mesmo fazem Atma, ou Purusha, e algumas passagens de Yoga Sutra comentadas por Glória Rieira, por exemplo, o próprio Ishvara, que se transformam em um. Isso é conhecido como Samadhi. Então, Samadhi é quando você, assim como o sal
Se unifica a água quando dissolve e se torna um. Assim também o Samadhi é quando então Atma, o Purusha, alguns no Sutra vai colocar como às vezes o vidente, o percebedor, algo que não é então, que é apenas colorido pelas impressões do mundo em você, mas continua ainda como um cristal, um diamante, há várias. E só usa metáfora, porque não dá para dizer, ele já diz, logo de cara ele já diz que não dá. Então, essas metáforas são necessárias. É enquanto a sua mente, então, se unifica com esse teu ser, o percebedor. Olha no 41 que ele fala. Quando Yogin, com os olhos entreabertos, tipo aquele olharzinho de Shiva, de maconheiro, e o olhar dirigido para a ponta do nariz, é igual o Trataka lá ou Drishti, né? Do Ashtanga Vinyasa Yoga. Com a mente estável, minimiza todas as atividades, incluindo as de Ida e Pingala, né? Daquelas energias sutis. Realiza o estado de realidade último, o Samadhi, que é da mesma natureza da luz, é a fonte de tudo e ilumina tudo. Nada mais necessita ser dito sobre isso. Então, quando o yogin consegue manter esse estado, nada mais para ser dito sobre isso. Olha o 26, 27, é a minha gata, Shiva, olha o nome da gata, falando sobre o último capítulo que ela escreveu, né? A influência da alquimia se revela agora muito clara nesse texto, né? E explicando o Samadhi, advindo do Hatha Yoga, numa linguagem mítico-religiosa com a presença marcante de elementos químicos. Olha a alquimia aqui, ó. E aí, o dos Sutras 26 e 27, tá? E o 96 desse capítulo aqui. O Mercúrio e a mente são, por natureza, instáveis, ok? Se o Mercúrio e a mente se estabilizam, o que é que não pode se obter do mundo? Né? Para os alquimistas, né? Ouro, né? E aqui, então, o Samadhi. O Mercúrio reduzido à forma sólida com a ajuda do ácido sulfúrico, é ele falando. E o prana acalmado por meios de kumbhaka, aquela vontade de não respirar natural, destroem todas as enfermidades. O mercúrio da mente, despojado de sua mobilidade pela combustão do enxofre, de nada, aquele som místico, estabiliza-se e move-se no espaço. Ele vai chamar de Niralamba, significa algo sem suporte, né? Significa que está independente de qualquer fenômeno condicional. Então olha só o que está dizendo aqui, que é possível alcançar um estado, então, no qual a mente não seja mais volitiva com o impacto que elas têm de infinitos outros corpos e mentes que afetam. Né? Se você já fez o curso do Yoga Sutra, fica mais claro, mas agora com comparações, né, da alquimia. Eu citei aqui, só para deixar claro aqui as relações íntimas, né, que alquimistas indianos ou dessa região têm influência sobre esse texto aqui. Então, muito mais importante do que tentar descobrir a porra do Mercúrio em você é essa influência de pensamentos aqui da alquimia, do Tantra, do budismo e de outras para constituir esse texto, né? Então não há nada perene, aqui está sempre adaptação, é desse o rolê que eu estou querendo dar contigo. Olha o Sutra 58 e 60. A relação com a filosofia vedantina não dualista, né, parece se revelar aqui mais evidente, né? A Vedanta Advaita se mostra também uma outra influência aqui. Enquanto o yogi mantém sua atenção mental, né, na luz da alma, Purusha, este experimenta um tipo de samadhi conhecido como Nirvikalpa Samadhi, ou um estado de graça, de bem-estar, sei lá o nome que você quer dar para isso, em comunhão com Ishvara, né, ou Deus. Olha aqui o Sutra 58. O universo inteiro é uma construção mental. É ele falando. E um mundo imaginário também uma construção mental. Retirando a mente de todas as construções mentais, ó Rama, pode-se certamente obter a paz que reside em Nirvikalpa Samadhi, né, que é Brahman, que não é uma construção mental. Então, tudo que a gente produz aqui do mundo imaginário, construções mentais, elas são Maya, uma ilusão. Retirando a mente dessas construções mentais, o que sobra? Sobra então Brahman, sobra então Ishvara, sobra então a tua verdadeira essência. E qual que é a minha verdadeira essência? A tua verdadeira essência
é quando você não mais se identifica com os objetos que colorem Purusha em você. Pô, o que sobra? Então, que tipo de percepção eu vou ter quando eu paro de ser colorido pela luz, pela gravidade, pelo olhar do outro, pela raiva daquele, por um livro que eu li, por essa aula? Então a gente volta para aquele estudo anterior lá. Não dá para descrever em palavras. Mas você sabe que tudo que você constrói mentalmente é só uma construção, é só Maya, é uma ilusão. Aí no Sutra 60, tudo que é cognoscível, né, conhecido, é chamado objeto de conhecimento. E seu conhecimento, gnana, é chamado consciência, chitta. Não há outro meio de obter paz a não ser abolir ambos, o conhecimento e os objetos. Vem com o tio na ideia. Nós temos então o nosso corpo, Prakrti. Nós temos então Chitta, formado por 13 atributos. A mente, Manas. O senso de eu e meu. Eu sou Roberto, eu sou professor, eu sou não sei do que. E eu tenho tal coisa. E o intelecto, a razão. Esses três é Chitta. Então, a Chitta, porque até a consonância eu acho não é correta, né? A Chitta é formado por três. Não, Chitta é a combinação dos três. A gente divide meio que de forma didática, né? Pedagógica. Mas não dá. O fígado tem tal função. Então eu vou tirar ele, vamos ver o que acontece. Morre. Esse é o rolê. Então você tem seu corpo, Prakrti. Você tem Chitta. E, cara, tem Purusha, né? O tal vedor, o percebedor, o que não se contamina por as impressões que Chitta produz do contato do corpo com o mundo. Pegou o rolê? Só que, cara, entre tudo isso aqui, Purusha, se a gente pode pensar assim, e a sua pele, tá? O seu último órgão, vamos dizer assim, que traça a divisão com o mundo fenomênico, com o mundo exterior. Você tem corpos energéticos, energia, você tem chakras. Pegou o rolê? Então, tudo que é conhecido é chamado objeto de conhecimento. A xícara. A xícara é um objeto de conhecimento. Como assim? Ela me ajuda a conhecê-la. Se não tivesse ela, como que é conhecer? Isso é meio óbvio, né? Só que eu não sou isso. E eu também não sou o que a xícara causa em mim de reflexo. Esse é o rolê. É óbvio que você não é uma xícara, né? Beleza. Então pensa assim. Você está sem dinheiro, está triste. Aí você recebe 2 milhões de dólares. Aí você fica alegre. Porra, dinheiro, felicidade. Tô subindo de exemplo de retardado de xícara para o dinheiro. Aí você associa aquele objeto ao que te causou o impacto dele. Você não é isso. Esse é o rolê. Então, tudo que é cognoscível, conhecido, é chamado objeto de conhecimento. Ele ajuda a me conhecer. E seu conhecimento, gnana, é chamado chitta. O que é produzido de conhecimento, o contato da xícara, do dinheiro, da sua esposa, da árvore, do céu, da lua, do caralho a quatro, em você é chitta. Né? Chitta te possibilita ter conhecimento do objeto que te impacta. Acho que deu para entender, né? Então, você tem um objeto, não é você, óbvio. Eu não sou a porra da xícara, não sou o dinheiro. E nem você é também o conhecimento, entre aspas, né? O que reflete dele impactando, atravessando, encontrando você. Então você não é alegre, triste, depressivo, ansioso. Você não é isso. A Purusha, ou Brahman, a alma, se quiser, sei lá. Então, o que você percebe quando nenhum mais objeto colore você? É isso, tá? Então é interessante perceber aqui o autor, né, após escrever brevemente certa fenomenologia, né, dos objetos, tocando você, sentidos, não sei o quê, salienta tudo num passo de descrições dos antigos mestres sobre as suas próprias experiências, né? É isso que ele está dizendo, quer dizer,
Tudo que for dito até agora, ele tá lá, tudo é conhecido, é chamado de objeto conhecimento. E seu conhecimento, Gnana, é chamado de Chitta. Não há outro meio de obter a paz a não ser abolir ambos, o conhecimento e os objetos. Então eu tenho um livro sagrado, vem comigo no rolê, que me traz conhecimento. Então, objeto, livro, conhecimento. Não há outro meio de obter paz a não ser abolir o objeto e o conhecimento. Não é ele que me traz. Pode ser um caminho, pode ser mas o conhecimento, o barato mesmo, o Samadhi não é a partir disso. Então é interessante aqui, a gente pode pensar que após escrever brevemente toda essa fenomenologia, ele salienta que tudo não passa de ilusões, né? De descrições, de meios para obter conhecimento, mas isso não te traz paz, né? Então, assim, são difíceis escritos em palavras isso tudo, né? Porque tá fora, muito longe da nossa experiência ordinária do dia a dia, né? O objeto me afeta, tô alegre. O objeto me afeta, tô triste. Não sei o que, tô... E você vai jogando nesse turbilhão de emoções, pensamentos. Chitta Vritti. Pegou o rolê? O que é o yoga? Quando isso aí minimiza. Como eu consigo? Tem asana, tem pranayama, tem kriya, se tiver obstruídas as energias, tem mudras. Pegou o rolê? Então, assim, isso dá valor à sabedoria dos antigos, ao mesmo tempo em que abre espaço para cada yogini, tem as suas próprias experiências, compondo assim a sua própria espiritualidade sobre yoga. Olha o Sutta 63. Estou querendo dizer o seguinte, estou querendo construir com você que a experiência Samadhi, ela é única. A gente dá o nome de Samadhi por convenção, mas a experiência mesmo, o que raios ela causa em você, ela é única. Olha o que ele diz aqui. Esses são vários modos de Samadhi proclamados pelos antigos mestres sobre a base de suas próprias experiências. Esses são os vários modos de Samadhi. Olha só, no sutra aqui, esse autor vai esclarecer que todos os métodos de yoga, e tem vários tipos de Samadhi, a gente vai entrar aqui, tá? Que todos os métodos de yoga, escolas, tradições, linhagens, instituições, são desenvolvidos por yogis e yoginis, no caso até agora só yogis, né? De outrora e baseados em suas próprias experiências, abrindo então um precedente para que yogis modernos, também baseados em suas próprias vivências, desenvolvam seus próprios métodos e ressignificações da doutrina do yoga, algo típico, como também já se mostra, da própria religiosidade hindu, no qual o yoga floresceu. Então, assim, é possível, então, pensar nisso aqui, o yoga como algo não perene, mas plural. E você parar de pensar no Samadhi como a experiência e entender o Samadhi como uma experiência. Eu dou um nome para uma experiência que vai causar em mim quando os objetos deixarem de causar impressão em mim, ou pelo menos eu me distanciar disso, torna um pouco mais racional. Os versos 69 a 79 do capítulo 4 aqui discorrem sobre os 4 estágios que guiam os yogis a ascenderem as suas práticas. As referências, no entanto, são quase sempre referenciadas corporalmente. São caras de castas, amigão, que às vezes não teve acesso e não tem acesso às escrituras, estão com os brahmanes, tá? Tipo o Nome da Rosa, lembra desse filme? As escrituras, os textos estão lá dentro da igreja. Pelos exegetas, né, pelos teólogos. O povão lá embaixo, puta, pega o resto da comida. Lembra quando ele solta assim? Achei esse filme aí. Agora você pergunta, então como eles construíram isso aí? Provavelmente um cara tipo Buda, tá ligado? Que tem conhecimento a isso, percebe que não tem nada a ver e se retira. Quantos brahmanes podem ter se retirado para a floresta? Aí é locubração minha. E constituído as suas próprias versões e perspectivas, e o Hatha Yoga seja só uma delas. Talvez tenham várias perspectivas sobre tudo isso aqui em outros textos que se perderam ou foi de transmissão oral e não chegou até nós. O que você está querendo dizer com isso, Dudu Betô? Podemos pensar o yoga então antropofágico, plural, e não único, perene. E essa busca por uma espécie de era de ouro do yoga, e achar que tudo foi construído, adaptado no mundo moderno, é uma deturpação de algo de ouro que já existiu. Pensamento pequeno fascista. É disso que eu estou tentando dissolver
com base nas escrituras. Olha o que eles dizem aqui. Conforme os diferentes chakras vão sendo despertos, sons distintos também são sentidos, assim como percepções singulares de contentamento e de felicidade profunda, de bem-aventurança e beatitude. Não é o texto, mas eu aqui comentando sobre isso, né? A primeira percepção que o quarto capítulo do Hatha Yoga Pradipika descreve, para você saber se tá tendo uma experiência samádica, né? É a do Arambavatsa, que significa assim, eu tô falando meio com sotaque de italiano, né? Em que prana, vencendo a resistência, essa energia, né? A bioenergética de Reich, vencendo a resistência dos canais ali, sobe por Sushumna, ou seja, né? Aquela canal energético da coluna vertebral, que entrou por Ida e Pingala, liberando Muladhara, chakra básico, lá embaixo, onde está a Kundalini, e atravessando o Sunya. Sunya é um nome para um elemento do espaço, ou Akasha. Né? Akasha, para quem é mais esotérico, aí não entende o que eu estou dizendo. No chakra do Anahata. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a percepção de prana rompendo o Muladhara até o peito, até o coração. Prana circulando ali. Fazendo que se torne radiante, saudável, de fragrância natural. O segundo estágio é o Gatavasta, quando o prana perfura, olha o termo, né? Perfura Vishuddha, né? Chakra, segundo as escrituras, né? Quando atingido esse nível de despertar, os asanas deste yoga estão firmes e seu conhecimento, entre aspas agora, seu conhecimento aumentará e ele será como um deus. Quando chega então no topo da cabeça, do coração, no topo da cabeça, Ishvara pode... esse yoga pode ser considerado um deus. E os asanas firmes, não está dizendo com bíceps mais alongado, firme. E asana, entenda, é uma postura estável e confortável, com um olhar no infinito. Asana pode ser a descrição de uma postura física propriamente dita, como a meditação pode ser a descrição de uma técnica, assim como a meditação pode ser algo que é uma atenção que você tem, mindfulness ou heartfulness, do mundo, que não se resume àquela meia hora, uma hora de prática. Assim como o asana não se resume o conceito de asana, apenas a realização do asana, respirando diferente, fazendo não sei o quê. O conceito de asana sai do tapetinho, se amplia para como você se locomove na terra, tá ligado? Faz amor, fica na fila do banco esperando para ser atendido. Tudo isso é asana também. Posturista. Ao invés de você fazer todos os asanas muito foda, ficar na pontinha do pé e não sei o que, de cabeça para baixo, e não ficar na fila do banco estável, confortável, fica ansioso. Tá fazendo aula de educação física. Olha o que ele fala aqui, ó, Sutra 7273, para reforçar esse meu comentário. Ao ser perfurado um nó da garganta, o yogi, né? Quando o prana é perfurado, escutará distintos sons, como o tamborilar de uma chaleira que é golpeada em astúrnia, que significa cavidade nasofaríngea. Ou seja, prana vai perfurar isso aqui e vai soar vai acontecer um som de tamborilar de uma chaleira aquecendo, né? Que é golpeada aqui, na cavidade nasofaríngea, e terá suprema felicidade. No terceiro estado, o prana atravessa Mahashunya, ou Ajna Chakra, o espaço das sobrancelhas, esse chakra, e aí, entre aspas, o grande vazio que é a fonte de todos os siddhis, todos os poderes, que aqui... Siddhi, ao contrário de Patanjali, não é obstáculo porra nenhuma. É a indicação que está rolando. E, entre aspas, onde o som de um tambor pode ser escutado no céu. No quarto e último momento, tendo o prana atravessado o Ajna Chakra, estabelece Nispati Avasta, e o Kundalini se dirige para a morada de Shiva.
onde, entre aspas, escuta-se o som das notas musicais de uma vina, que é uma espécie de um alaúde indiano, né, de 7 cordas, muito afinado. Olha o que ele diz aqui no 77. Depois disso, resta Chitta, a mente, e somente Chitta, no estado de Raja Yoga. Lembra, Raja Yoga não é o de Patanjali, Raja Yoga é em que a dualidade mente e objeto não mais existe. O yogin tem, então, o poder de criar e destruir todo o universo como um Deus, como o Ishvara. E quem é o Deus destruidor do universo? É Shiva. Mas o que significa destruir o universo? Eu vou então ser um Capitão Marvel? Vem comigo. Sai da definição espontânea disso, tá? Todo o meu mundo, portanto, o meu universo, é construído e foi construído socialmente. Todo o meu universo. Isso é uma xícara, isso é uma caneta. Isso tudo vai sendo atribuído conceito, uma emoção, uma memória, uma visão, uma imagem, uma cor e um sentimento. Isso é construído. A gente nasce com alguns gestos inatos, mas não dou conta de nós sermos humanos. Vem comigo no rolê. Então, todo o universo que você construiu, sim, é construído, não é dado, não é a priori. Então volta para lá. Depois disso, né, nós estamos aí então no quarto e último estado de Samadhi. Resta Chitta, eu, intelecto, manas, num estado de Raja Yoga, onde não há mais dualidade mente e objeto. Eu estou fundido a isso. Não mais existe. Então eu me percebo como parte da xícara. Eu sei que aqui a conversa fica de louco, né? Mas você tem que entender a filosofia no qual está contido. Isso aqui que é filosofia imanente. Nós vamos chegar lá. Eu sou parte da xícara. A xícara tem os mesmos componentes do que eu, da árvore, do céu, da lua. Tá difícil pra você? Vai pra ciência. Tipo, química orgânica. Tudo essa porra aqui é feito de carbono. Vai pra esse rolê. Nós somos feitos das mesmas matérias. Pronto. Aí fica fácil pra você? Esse é o princípio da filosofia não dual. Monista ou imanentista. Nós somos, então, modificações do todo. E quem é Deus? Deus é a porra do todo. Do universo. De Plutão, que deixou de ser planeta, ao microfone, ao computador, a você do outro lado. Eu sou igual a você. Então a gente parte da química, tá? Somos feitos de carbono, nitrogênio, blá blá blá, e combinações diferentes. Então nós somos feitos da mesma coisa, né? De moléculas, de átomos, íons e elétrons. Para onde a gente vai depois? Volta. Tô colocando para baixo, mas vai para qualquer lugar. O yogin, então, tem poder de criar e destruir todo o universo. O universo do quê? Do Zezinho, do Luizinho, do Pedrinho? O seu. Que universo? O universo foi construído socialmente. Então, as atribuições que você deu, emocional, intelectiva, sobre o que é uma caneca, o que é um cachimbo, o que é o amor, o que é traição, o que é lei, o que é moral, o que é yama, o que é niyama, o que é asana. Vou ler. Você, nesse quarto estágio, tem o poder de criar e destruir como um Deus. É mais sutil, amigão. É mais sofisticado do que você está imaginando. Então aqui se pode compreender o importante papel da fisiologia religiosa, sutil, energética, né? Do yoga nas suas práticas, sua intrincada, elegante relação com a sua proposta de libertação do sofrimento, enfim, de samsara, né? Kaivalya. O objetivo de sua prática, Kaivalya aqui, é o último estágio de Samadhi, aí são similares, tá? O objetivo da sua prática é o estado de Raja Yoga, Chitta Vritti Nirodha, não é o yoga do Patanjali, não é sentar e meditar. Isso é uma questão colonialista, que faz com que o texto escrito por um Brahmana em alta casta seja superior de um texto seja escrito por castas inferiores, como é o Hatha Yoga.
o qual possibilita que o praticante vislumbre a sua verdadeira divindade. Qual que é a minha verdadeira divindade? Há algo oculto em mim que eu tenho que tirar as camadas? Não, não é esse o rolê. A sua verdadeira divindade, a sua verdadeiro eu, é o poder de criar e destruir todo o seu universo como um Deus. Então você que acha que nasceu para ser caixa do banco, ah não, eu tenho um karma que eu tenho que levar. Ah, eu sou Sagitário, ascendente em Libra, então sou assim. Ah, eu sou estourado porque eu sou Pita. Tudo isso cai por terra abaixo por uma frase. O Yogin, no quarto estágio e último, Samadhi, tem o poder, adquire o poder de criar e destruir todo o universo como um Deus. Esse é a porra do grande Cid. Você pode então destruir e recriar a sua própria vida e retomar o processo criativo da vida. Você é o que é, porque é uma construção social, você se convenceu disso e está nisso. Isso é uma ilusão, construção do pensamento imaginário. Você pode ser o que você quiser e você optou ser professor de yoga. Você optou agora ter essa aula, você optou ter essa profissão, mas você pode ser o que você quiser. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é esse o rolê, doido. Delimitando o espaço da consciência por meio da fisiologia sutil do yoga, restringe também o papel dos índrias, ou órgão do sentido, que instituem a ilusão, o avidya purusha, ou maya aos indivíduos. Então, quem faz essa construção social ilusória do mundo é o impacto dos objetos em você. Por meio dos objetos do sentido, sim, ele vai dar o nome disso de índrias, que vão ser o constituinte das suas ilusões. Ah, mas como que eu vou viver sem ter? Então, você não quer acabar com a ilusão, porque alguém sem ilusão é alguém desiludido. É alguém em depressão, toma fluoxetina. Você quer acabar com a sua ignorância de não se ligar que está vivendo uma ilusão. Ah, mas ele falou que eu tenho o poder de criar e destruir o universo em mim. É, você tem o poder de criar ilusões em você e destruir ilusões em você. Mas ficar sem ilusão é impossível. O grande Siddha, o grande Yogi, então, é o que sabe que está vivendo uma ilusão. O ignorante é o que acha que o seu universo foi dado antes. Então ele se resigna a viver assim eternamente. O liberto em vida do sofrimento humano é o liberto da ignorância, não da dor, do sofrimento, da tristeza, que isso é inerente à vida. Deixa eu ser bobo. Já tá crescido já, né? Só você tem 13 anos fazendo essa aula. E tudo bem, você vai aprender daqui a uns 7 anos o que está acontecendo. Então, o poder do yoga é o poder de criar e destruir o universo como um Deus. Espero ter contribuído com alguma coisa com você. Nos encontramos na nossa próxima aula. Forte abraço.